Ela tinha absoluta certeza de que aquele escravo não sairia vivo. Tudo estava preparado. O lugar isolado, o silêncio pesado, e uma decisão que só poderia terminar em morte. Mas algo aconteceu ali, algo tão impensável que mudou o rumo da história e desafiou tudo o que parecia certo. Antes de continuar, comenta aqui de que cidade você está assistindo e se inscreve no canal para não perder histórias como essa. Agora prepare-se, porque o que vem a seguir ninguém imaginava. No verão escaldante de 1855, na Fazenda Imperial do Café, localizada no coração do Vale do Paraíba, a senhora Dona Vitória de Albuquerque proferiu sentença que ela considerava não apenas justa, mas inevitável. O escravo Tomás seria deixado para morrer. Não através de execução rápida, isso seria misericordioso demais para alguém que havia cometido o crime imperdoável de tentar fugir pela quinta vez. Não, Tomás seria acorrentado ao tronco de punição no centro do terreiro, exposto ao sol implacável, sem água, sem comida, até que a natureza concluísse o trabalho que Dona Vitória havia ordenado. Dona Vitória tinha 52 anos, viúva há 8. E havia transformado a fazenda que herdara de seu falecido marido em uma das propriedades de café mais produtivas da região. Ela administrava os 400 escravos sob seu comando com eficiência fria que rivalizava com qualquer senhor de escravos homem. Na verdade, ela era conhecida por ser mais implacável que muitos homens, como se precisasse constantemente provar que uma mulher podia ser tão forte quanto qualquer patriarca. Seu rosto era angular, marcado por anos sob sol tropical, seus olhos cinzentos nunca demonstravam calor ou compaixão, e sua voz, quando dava ordens, tinha qualidade metálica que não admitia questionamento. Tomás tinha 33 anos, alto e magro, com cicatrizes que mapeavam sua história de resistência, marcas de chicote em suas costas de tentativas anteriores de fuga, queimadura de ferro em brasa em seu ombro direito da segunda recaptura, dedo mindinho esquerdo faltando, cortado como punição após terceira tentativa. Mas nada havia quebrado sua determinação de ser livre. Cada punição apenas solidificava sua convicção de que viver acorrentado não era vida de verdade. Que morte na busca de liberdade era preferível a décadas de existência como propriedade. A quinta tentativa de fuga havia sido mais elaborada que as anteriores. Tomás havia passado 6 meses planejando, coordenando com 3 outros escravos, economizando porções minúsculas de comida, memorizando rotas para quilombos nas montanhas. Eles haviam escapado durante tempestade noturna, usando trovões para mascarar som de correntes sendo quebradas. Por 3 dias gloriosos eles haviam sido livres, movendo-se através de floresta densa, bebendo de riachos, comendo frutas silvestres. Mas capitães do mato, caçadores profissionais de escravos fugitivos, os haviam rastreado com cães. E todos os 4 foram recapturados a apenas 15 quilômetros de quilombo que poderia tê-los abrigado. Os outros 3 fugitivos haviam sido vendidos para fazendas distantes no norte, destino que alguns consideravam pior que morte, separação de tudo familiar. Mas Dona Vitória tinha planos diferentes para Tomás. Ela havia decidido fazer dele exemplo, demonstração pública do que acontecia a escravos que repetidamente desafiavam a autoridade de seus senhores. Você será acorrentado ao tronco, ela anunciou em voz alta suficiente para que todos os escravos reunidos no terreiro ouvissem, e permanecerá lá até que Deus decida seu destino. Se ele tem misericórdia em sua alma, você morrerá rapidamente. Se não, você sofrerá antes de morrer. De qualquer forma, você servirá como lembrete do que acontece àqueles que esquecem seu lugar. Tomás foi acorrentado ao tronco naquela tarde, correntes pesadas ao redor de pulsos e tornozelos, posicionado de modo que não podia sentar ou deitar, apenas ficar de pé ou ajoelhar desconfortavelmente. O sol de meio-dia estava em seu pico, temperatura facilmente excedendo 35 graus Celsius. Não havia sombra, não havia água, não havia alívio. Dona Vitória ordenou que todos os escravos voltassem ao trabalho nos cafezais, mas ela mesma permaneceu na varanda da casa grande por hora adicional, observando Tomás através de binóculos, como se estivesse estudando experimento científico. Quanto tempo você acha que ele durará? Ela perguntou a seu capataz, homem cruel chamado Sebastião que havia servido a fazenda por 20 anos. Sebastião considerou, em calor como este sem água, 3 dias, talvez 4 se tiver sorte. Mas estará delirando muito antes disso, provavelmente inconsciente no segundo dia. Dona Vitória acenou com satisfação. Bom, deixe-o lá por uma semana inteira. Mesmo se morrer antes, o corpo permanecerá como aviso. Ninguém rouba de mim 5 vezes e vive para contar história. O que Dona Vitória não sabia, o que ela não podia prever com toda sua certeza e controle calculado,
era que forças além de sua compreensão ou controle estavam prestes a se manifestar. Ela tinha certeza absoluta da morte de Tomás. Era inevitável, matematicamente certo, apoiado por décadas de experiência administrando escravos. Mas o universo, descobriu-se, não estava obrigado a seguir expectativas de Dona Vitória de Albuquerque. E o que estava prestes a acontecer desafiaria não apenas suas certezas, mas as de todos que testemunhariam os próximos 7 dias na Fazenda Imperial do Café. O primeiro dia foi exatamente como Dona Vitória havia previsto. Tomás permaneceu de pé sob sol escaldante, seu corpo rapidamente começando a sofrer efeitos de desidratação extrema. À tarde, sua pele já estava vermelha de queimadura solar, seus lábios rachados, sua língua inchada em sua boca. Ele tentava conservar energia permanecendo o mais imóvel possível, mas as correntes eram posicionadas de tal forma que qualquer posição era dolorosa após alguns minutos, forçando-o a mudar constantemente entre desconfortos diferentes. Os outros escravos, trabalhando nos cafezais próximos, podiam ver Tomás no terreiro. Era parte intencional da punição, não apenas torturar o indivíduo, mas terrorizar a comunidade toda. Dona Vitória queria que todos vissem, que todos entendessem que destino aguardava aqueles que desafiavam seu controle. Mas o efeito não foi exatamente o que ela esperava. Em vez de terror que levaria à submissão, havia algo mais entre os escravos que observavam Tomás sofrer: admiração relutante, respeito pela recusa dele em ser completamente quebrado, e raiva crescente contra o sistema que produzia tais crueldades. Maria, uma mulher de 40 anos que trabalhava nas cozinhas da Casa Grande, encontrou maneira de contrabandear pequeno pedaço de pano molhado para Tomás durante primeira noite. Ela esperou até guardas mudarem turnos, momento de 40 segundos quando ninguém estava observando diretamente, e correu para o tronco. Ela não podia libertá-lo, as correntes eram pesadas e trancadas, mas ela espremeu água do pano diretamente em sua boca. Era quantidade minúscula, talvez 2 colheres de sopa, mas para Tomás era salvação temporária. Por que você arrisca? Tomás sussurrou, sua voz rouca. Se te pegarem. Maria o silenciou, porque você recusa ser quebrado. Porque toda vez que você foge, você nos lembra que somos humanos, não animais ou ferramentas. Sua resistência é a resistência de todos nós. Ela então desapareceu na escuridão antes que guardas retornassem. Era ato pequeno, mas significava a diferença entre morte em 2 dias versus possível sobrevivência por 3 ou 4. No segundo dia, Dona Vitória desceu de sua varanda para inspecionar Tomás pessoalmente. Ela notou que ele ainda estava consciente, o que a surpreendeu ligeiramente. Você é teimoso, ela disse, não como elogio mas como observação clínica. Mas teimosia apenas prolongará seu sofrimento. Você percebe isso, não percebe? Cada hora adicional que você sobrevive é apenas hora adicional de dor. Tomás, reunindo força para falar, respondeu: dor é temporária. Dignidade de recusar aceitar escravidão é eterna. Dona Vitória bateu nele com sua bengala, não forte o suficiente para causar dano sério, mas forte o suficiente para expressar sua irritação com sua recusa em ser completamente humilhado. Dignidade, ela cuspiu a palavra como se fosse obscenidade. Você não tem dignidade. Você é propriedade, objeto, nada mais. E quando você morrer, será substituído por outro, e nada que você fez terá significado algum. Ela virou-se para partir, mas hesitou, voltando-se uma última vez. Embora eu admita, estou curiosa para ver quanto tempo você realmente dura. Talvez você estabeleça algum tipo de recorde. A curiosidade mórbida de Dona Vitória não era a única. Notícia sobre punição extrema de Tomás havia se espalhado para fazendas vizinhas, e alguns fazendeiros curiosos vieram visitar, como se fosse atração turística. Eles ficavam na varanda com Dona Vitória, bebendo limonada gelada enquanto observavam o homem morrendo lentamente de desidratação e exposição ao sol. Suas conversas eram casuais, discutindo preços de café e política imperial, ocasionalmente comentando sobre condição de Tomás como se comentassem sobre clima. Mas na segunda noite, algo inesperado aconteceu. Chuva começou a cair, não tempestade forte, mas garoa constante que durou várias horas. Tomás, acorrentado e incapaz de criar abrigo, ficou completamente encharcado. Normalmente, isso seria adicional tortura, frio de noite combinado com roupas molhadas poderia causar hipotermia. Mas Tomás fez algo inteligente, ele abriu sua boca para o céu, permitindo que gotas de chuva caíssem diretamente nela, engolindo cada gota preciosa. Era a água do céu, presente que Dona Vitória não havia previsto e não podia prevenir. A garoa forneceu talvez meio litro de água durante sua duração, não suficiente para reverter desidratação completamente,
mas suficiente para estender vida de Tomás por dias adicionais. Quando Dona Vitória descobriu na manhã seguinte que havia chovido durante a noite, ela ficou visivelmente irritada. Clima incompetente, ela murmurou, como se a natureza tivesse pessoalmente traído seus planos. Sebastião, o capataz, tentou reconfortá-la. Não se preocupe, senhora. O sol voltou agora. Ele ainda morrerá. Apenas levará um pouco mais de tempo. No terceiro e quarto dia, algo extraordinário começou a acontecer entre os escravos da fazenda imperial do café. A punição de Tomás, destinada a aterrorizá-los em submissão, estava tendo efeito oposto. Sua recusa em desistir, sua sobrevivência contra probabilidades impossíveis, estava se tornando símbolo de resistência que unia a comunidade de maneiras que anos de sofrimento compartilhado não haviam conseguido. João, um homem de 50 anos que havia vivido toda sua vida em escravidão e nunca considerado seriamente resistir, encontrou-se sussurrando para outros enquanto trabalhavam. Se Tomás pode suportar aquilo, nós podemos suportar nossos próprios fardos com mais coragem. Ana, jovem de 18 anos que havia recentemente sido separada de sua mãe vendida para a fazenda distante, disse, toda vez que olho para ele ainda de pé, lembro que somos mais fortes do que eles querem que acreditemos. Maria, que havia arriscado punição para dar água a Tomás na primeira noite, organizou o sistema de revezamento. Cada noite, diferentes escravos encontrariam maneiras de contrabandear pequenas quantias de água ou comida, pedaços minúsculos de pão embebido em água, frutas espremidas para produzir algumas gotas de suco. Eram atos perigosos. Se fossem pegos, sofreriam punição severa. Mas cada pessoa que participava sentia que estava fazendo mais do que ajudar Tomás individualmente, estava afirmando humanidade compartilhada, rejeitando designação de propriedade que lhes havia sido forçada. Dona Vitória não era completamente obsédia. Ela notou comportamento estranho entre escravos, conversas sussurradas que paravam abruptamente quando ela ou Sebastião se aproximavam, olhares significativos trocados. Solidariedade incomum. Ela ordenou vigilância aumentada, mais guardas noturnos, inspeções aleatórias das senzalas. Mas a comunidade havia aprendido através de gerações a comunicar em códigos, a conspirar sob narizes de seus opressores. Eles eram mestres de resistência invisível. No quarto dia, Tomás deveria estar morto segundo todos os cálculos de Dona Vitória. 4 dias sob sol escaldante com desidratação extrema, sem comida substancial. Era impossível que ele ainda estivesse vivo, muito menos consciente. E ainda assim, quando ela desceu para inspecioná-lo naquela manhã, ele abriu seus olhos e a olhou diretamente. Havia algo naquele olhar que a perturbou. Não derrota, não súplica, mas algo próximo de pena? Como ousava ele sentir pena dela? Você deveria estar morto, ela disse, e havia nota de acusação em sua voz, como se ele estivesse violando regras fundamentais da realidade ao continuar existindo. Tomás, sua voz quase inaudível mas ainda compreensível, respondeu, talvez eu devesse. Mas ainda estou aqui. E cada dia que sobrevivo, cada respiração que tomo desafia sua certeza de que controla vida e morte. Você não é tão poderosa quanto pensa. Dona Vitória bateu nele novamente, desta vez com mais força, mais raiva. Como ousava ele, propriedade dela, questioná-la? Mas mesmo enquanto batia, ela sentiu algo que raramente experimentava, dúvida. E sob dúvida, algo ainda mais perturbador, medo. Não medo físico de Tomás, que estava acorrentado e incapaz de machucá-la, mas medo do que ele representava, evidência de que seu controle não era absoluto, de que vontade humana podia transcender até mesmo punições mais brutais que ela podia inventar. Naquela noite, Dona Vitória não conseguiu dormir. Ela permaneceu deitada em sua cama luxuosa, em seu quarto espaçoso com cortinas de seda importada, e pensou sobre o homem morrendo lentamente a apenas 100 metros de distância. Ela havia ordenado mortes antes, execuções de escravos considerados perigosos ou incorrigíveis, mas aquelas haviam sido rápidas, eficientes. Isto era diferente. Isto era prolongado, público, projetado para maximizar sofrimento e terror, e agora em silêncio de sua própria câmara, ela se perguntou pela primeira vez em anos se havia cruzado linha que não deveria ter cruzado. Mas pela manhã, quando o sol nasceu e dia mais quente prometia torturar Tomás ainda mais, Dona Vitória havia suprimido aquele momento de dúvida. Ela convenceu-se de que estava fazendo o necessário, que manter ordem em fazenda com 400 escravos requeria demonstrações ocasionais de poder absoluto. Tomás morreria. Era matemática simples, biologia inevitável. E quando morresse, ordem seria restaurada, e vida continuaria como sempre havia. No quinto dia, algo mudou fundamentalmente.
Tomás, que havia estado alternando entre consciência e semiconsciência, de repente entrou em estado diferente. Não era delírio, aquilo havia vindo e ido durante dias anteriores, alucinações de água, memórias de família perdida, visões de liberdade que nunca conhecera. Isto era algo mais profundo, uma clareza quase sobrenatural, como se seu corpo, à beira da morte, estivesse produzindo reservas finais de força e consciência. Ele começou a falar, não para ninguém em particular, mas alto o suficiente para que escravos trabalhando em cafezais próximos pudessem ouvi-lo. E o que ele dizia era simultaneamente testemunho pessoal e sermão de resistência. Eu vejo agora o que não vi antes. Não somos fracos por sermos escravizados. Somos fortes por sobrevivermos a isto. Cada dia que vivemos sob correntes é vitória contra sistema que preferiria que simplesmente morrêssemos. Nossa existência é rebelião. Dona Vitória, informada sobre o discurso de Tomás, apressou-se ao terreiro. Silêncio, ela ordenou, mas Tomás continuou. Ela tem medo. Pode vê-lo em seus olhos. Ela tem medo porque eu não morri quando deveria. Ela tem medo porque cada hora que sobrevivo prova que ela não é Deus, não é destino, não é inevitável. Ela é apenas pessoa com poder temporário sobre nossos corpos, mas nunca sobre nossas almas. Sebastião, o capataz, aproximou-se para golpeá-lo e silenciá-lo, mas Dona Vitória levantou sua mão para impedi-lo. Ela estava olhando para Tomás com expressão que ninguém havia visto em seu rosto antes. Não raiva, não desprezo, mas algo próximo de fascinação perturbada. Deixe-o falar, ela disse em voz baixa. Deixe-o gastar últimas energias em palavras que não mudam nada. Quando estiver morto, palavras morrerão com ele. Mas palavras não morreram. Elas ecoaram através de cafezais, foram sussurradas nas senzalas naquela noite, foram lembradas e repetidas. Nossa existência é rebelião tornou-se mantra, frase que escravos sussurravam para si mesmos quando o trabalho era insuportável, quando punições eram cruéis, quando o desespero ameaçava consumir. Eram apenas 4 palavras, mas carregavam peso de verdade profunda que ressoava. Na quinta noite, aconteceu algo que ninguém poderia ter previsto. Dr. Henrique Cardoso, médico da cidade mais próxima que ocasionalmente tratava escravos doentes quando suas condições afetavam a produtividade da fazenda, estava visitando Dona Vitória para jantar social. Após refeição, ela o levou para ver Tomás, como se fosse curiosidade local. 5 dias sem água adequada ou comida, ela disse com orgulho perverso, e ele ainda está vivo. Você pode explicar isso medicamente? Dr. Cardoso, homem de 60 anos que havia visto muitas coisas em sua carreira mas nunca se acostumado completamente à brutalidade da escravidão, examinou Tomás com lanterna. Ele verificou o pulso, olhou em seus olhos, observou respiração. Depois de vários minutos, ele virou-se para Dona Vitória. Medicamente, ele deveria estar morto. Desidratação severa, insolação, desnutrição extrema, qualquer uma dessas condições sozinha seria fatal. Combinadas por 5 dias? É impossível. Ele pausou, escolhendo palavras cuidadosamente, a menos que ele esteja recebendo ajuda. Dona Vitória congelou. Ajuda? De quem? Como? Dr. Cardoso gesticulou para as senzalas ao longe. Alguém está contrabandando água para ele. Talvez comida. Não muito, se fosse muito, ele estaria em condição muito melhor que está. Mas o suficiente para mantê-lo vivo além do que natureza sozinha permitiria. Ele olhou diretamente nos olhos de Dona Vitória. Você tem rebelião em suas mãos, senhora. Pequena, silenciosa, mas rebelião mesmo assim. A revelação atingiu Dona Vitória como bofetada física. Ela havia sido desafiada não apenas por Tomás individualmente, mas por comunidade de escravos trabalhando juntos para frustrar sua vontade. Sua autoridade, que ela considerava absoluta, havia sido subvertida por atos de resistência coletiva que haviam ocorrido sob seu nariz sem que ela percebesse. Era humilhação profunda e, mais que isso, era ameaça ao controle que ela havia passado décadas construindo. Ela ordenou inspeções imediatas das senzalas, interrogatórios de escravos, aumento de vigilância. Mas encontrar culpados era impossível. Muitos haviam participado, o sistema de revezamento significava que nenhum indivíduo era indispensável. E todos mantiveram silêncio absoluto mesmo sob ameaças. Dona Vitória estava confrontando força que não podia simplesmente suprimir através de punição individual, solidariedade de comunidade oprimida. Naquela noite, na privacidade de seu escritório, Dona Vitória enfrentou verdade desconfortável. Ela havia perdido o controle da situação. Sua certeza da morte de Tomás havia sido frustrada, e ao tentar fazer exemplo dele, ela inadvertidamente o transformará em símbolo de resistência que estava inspirando precisamente o tipo de unidade e desobediência que punição era suposta prevenir.
Ela tinha duas opções: continuar até morte inevitável de Tomás, que agora parecia menos inevitável a cada dia, ou terminar punição prematuramente e arriscar parecer fraca. Ambas opções eram inaceitáveis, mas ela teria que escolher uma. No sexto dia, aconteceu algo que todos, Dona Vitória, os escravos, mesmo céticos como o Dr. Cardoso, lutaram para explicar através de lógica ou razão. Padre Miguel Santana, o padre local que servia a paróquia que incluía a Fazenda Imperial do Café, chegou sem convite ou anúncio. Ele havia ouvido sobre punição de Tomás através de fofoca que viajava entre comunidades, e vinha exercer a autoridade moral que seu cargo lhe conferia. Padre Miguel tinha 72 anos, pequeno e frágil fisicamente, mas sua voz carregava peso de décadas servindo comunidade rural. Ele era figura complicada. Ele aceitava a escravidão como parte da ordem social estabelecida, nunca havia pregado abolição, mas também acreditava genuinamente que senhores de escravos tinham obrigações morais para com aqueles que possuíam. Caridade cristã, ele frequentemente dizia, exige que tratemos até mesmo propriedade com medida de humanidade. Dona Vitória, ele disse após ser recebido em sala de estar dela, vim pedir que mostre misericórdia a este homem Tomás. 6 dias sob tais condições ultrapassam punição e entram em domínio de tortura. Como cristã, você deve saber que isto desagrada a Deus. Dona Vitória, que comparecia a missas regularmente mas via a religião principalmente como ferramenta de controle social em vez de fé genuína, respondeu, com todo o respeito, Padre, gestão de minha propriedade não é assunto da igreja. Tomás é criminoso habitual que precisa ser feito exemplo. Padre Miguel não se intimidou, gestão de propriedade é uma coisa. Crueldade que ultrapassa a necessidade é outra. E devo lembrá-la, aos olhos de Deus, até mesmo escravos são almas imortais. Você responderá por como trata aqueles sob seu poder. Era ameaça velada de condenação moral e espiritual, e embora Dona Vitória não fosse particularmente religiosa, ela era pragmática suficiente para saber que antagonizar a igreja abertamente seria estúpido. Eu considerarei suas palavras, padre, ela disse diplomaticamente, mas sem compromisso. Padre Miguel acenou, então você não se oporá se eu oferecer últimos sacramentos a ele? Se está realmente morrendo como alega, isso seria misericórdia cristã básica. Dona Vitória não podia recusar razoavelmente sem parecer completamente monstruosa, então concordou relutantemente. Padre Miguel caminhou ao terreiro onde Tomás permanecia acorrentado. O padre era homem idoso, mas ainda se ajoelhou ao lado de Tomás, ignorando sujeira e desconforto. Ele segurou mão de Tomás e rezou silenciosamente, depois ofereceu água de cantil que havia trazido, pequeno ato que tecnicamente continuava contrabando, que havia mantido Tomás vivo, mas agora sob proteção de autoridade clerical. E então aconteceu algo extraordinário. Enquanto o padre Miguel rezava, nuvens começaram a se formar em céu que havia sido claro momentos antes. Em questão de minutos, o que havia sido dia ensolarado transformou-se em tarde nublada, temperatura caindo significativamente. E então começou a chover, não garoa leve como dias antes, mas aguaceiro verdadeiro que durou mais de hora. Padre Miguel permaneceu com Tomás durante chuva inteira, ambos ficando completamente encharcados. Quando finalmente parou, o padre se levantou, suas vestes molhadas e sujas, e caminhou de volta para a casa grande. Ele encontrou Dona Vitória na varanda, observando cena com expressão que ele não conseguia interpretar. Deus expressou sua opinião sobre sua punição, ele disse simplesmente, eu sugiro que você ouça. Dona Vitória não era supersticiosa. Ela não acreditava que Deus pessoalmente intervinha em negócios humanos, muito menos para salvar escravo fugitivo. Mas chuva, vindo exatamente quando veio, era coincidência tão perfeita que até mesmo ela sentiu um momento de dúvida. E mais importante, ela sabia que outros, especialmente escravos que eram muito mais religiosos que ela, interpretariam isto como sinal divino de aprovação para Tomás e condenação para ela. A chuva havia fornecido a Tomás mais água em hora do que ele havia recebido em dias anteriores através de contrabando. Combinado com resfriamento temporário do ar, havia lhe dado alívio substancial. Quando Dona Vitória inspecionou ele mais tarde naquela tarde, ela viu que ele havia na verdade melhorado em vez de deteriorado. Seus olhos estavam mais claros, sua respiração mais regular. Era como se natureza itself estivesse conspirando contra seus planos. Naquela noite Maria e outros que haviam estado contrabandando ajuda para Tomás falavam com admiração sobre milagre. Deus protege os justos, Maria disse aos outros nas senzalas. Tomás permanecerá porque seu causa é de Estiá. E a baronesa será humilhada porque sua crueldade ofende o céu.
Eram palavras perigosas, bordejando blasfêmia aos olhos de alguns, mas ressoavam profundamente com pessoas que precisavam acreditar que o universo tinha ordem moral, que sofrimento não era sem significado. Dona Vitória, sozinha em seu quarto naquela noite, enfrentou crise que era simultaneamente prática e existencial. Praticamente, Tomás ainda estava vivo no sexto dia, transformando o que deveria ter sido demonstração de poder absoluto em demonstração de sua incapacidade de controlar até mesmo a morte de um homem. Existencialmente, ela estava começando a questionar certezas fundamentais que haviam governado sua vida, sobre poder, controle e natureza de autoridade que exercia sobre outros seres humanos. Era desconfortável e assustador, e ela odiava Tomás por fazê-la sentir essas coisas. No sétimo dia, Dona Vitória tomou decisão que surpreendeu todos, incluindo ela mesma. Ao amanhecer, antes que o sol ficasse muito quente, ela ordenou que Tomás fosse libertado das correntes e levado para a enfermaria da fazenda. Eu demonstrei meu ponto, ela anunciou aos escravos reunidos e aos poucos guardas presentes. Que fique claro que resistência é fútil e punição é severa. Mas não sou um monstro. Tomás receberá tratamento médico e, se sobreviver, retornará ao trabalho. A decisão foi apresentada como autoridade mantida e misericórdia demonstrada, mas todos sabiam a verdade. Dona Vitória havia recuado. Tomás havia sobrevivido 7 dias de punição projetada para matá-lo em 3 ou 4. Ele havia se tornado símbolo de resistência, sua sobrevivência interpretada como sinal divino. Continuar a arriscar sua morte agora seria transformar derrota em desastre completo de relações públicas e controle. Dr. Cardoso foi convocado para tratar Tomás. Ele passou 3 dias cuidando dele, fornecendo fluidos, tratando queimaduras solares severas, monitorando sinais vitais. É notável, ele disse a Dona Vitória durante um de seus relatórios, que ele sobreviveu sem dano permanente sério aos órgãos. Seus rins deveriam ter falhado. Seu coração deveria ter parado. Por todas as leis médicas que conheço, ele deveria estar morto. Mas ele não está. Ele é notável. Durante a recuperação de Tomás, algo mudou fundamentalmente na dinâmica da Fazenda Imperial do Café. A comunidade de escravos, tendo visto um dos seus sobreviver ao impossível, carregava nova confiança, nova solidariedade. Eles não iniciaram rebelião aberta, isso teria sido suicídio, mas havia resistência passiva mais coordenada, trabalho intencionalmente mais lento, mal-entendidos, mais frequentes de ordens. Dona Vitória via, mas não podia provar ou punir efetivamente sem reconhecer que havia perdido o controle. 3 semanas após ser libertado do tronco, Tomás retornou ao trabalho nos cafezais. Ele estava mais magro, carregava cicatrizes de queimaduras solares, movia-se um pouco mais devagar. Mas havia algo diferente em seus olhos, não derrota, não trauma, mas clareza profunda de alguém que havia encarado morte e escolhido viver. Quando outros escravos trabalhavam próximos a ele, sentiam algo próximo de reverência, como se ele tivesse se tornado algo mais que homem comum através de sua aprovação. Dona Vitória evitava olhar diretamente para Tomás agora. Sua presença era lembrete constante de fracasso dela, de limites de seu poder. Ela havia apostado sua autoridade na certeza de sua morte, e ele havia sobrevivido. Essa sobrevivência havia corroído algo fundamental em sua autoimagem como senhora todo-poderosa. Ela começou a beber mais vinho que usual nas noites, a dormir menos, a demonstrar irritabilidade que alienava até mesmo aliados próximos. 6 meses após punição de Tomás, aconteceu o verdadeiramente impensável. Dona Vitória concedeu alforria a ele. Ela apresentou como ato de misericórdia cristã, cumprimento de voto que havia feito durante conversa com Padre Miguel, voto que nunca havia realmente feito. Mas a verdade era mais simples e mais devastadora. Ela não podia mais tolerar a presença dele. Ele era testemunha viva de sua falibilidade, contradição ambulante de sua crença em controle absoluto. Quando Tomás recebeu papéis de alforria, ele olhou para Dona Vitória com expressão que ela não podia decifrar, não gratidão definitivamente, mas talvez compreensão. Você me liberta porque não sabe o que mais fazer comigo, ele disse em voz baixa. Porque minha existência aqui questiona tudo que você acredita sobre poder e propriedade. Dona Vitória não respondeu, apenas gesticulou para que ele partisse. Tomás deixou a Fazenda Imperial do Café naquela tarde, carregando apenas roupas em suas costas e papéis preciosos declarando sua liberdade. Mas antes de partir, ele reuniu escravos que haviam o ajudado a sobreviver. Vocês salvaram minha vida. E ao fazê-lo, salvaram algo mais, provaram que solidariedade é mais forte que crueldade, que comunidade pode resistir à tirania mesmo em silêncio. Lembrem-se disso. E quando o tempo certo vier, usem essa força para libertar-se.
Nos anos seguintes, a história de Tomás espalhou-se por toda a região do Vale do Paraíba. Detalhes foram exagerados, algumas versões diziam que ele havia sobrevivido 2 semanas, outras que chuva que salvou sua vida havia sido tempestade bíblica. Mas a essência permaneceu. História de homem que havia sido sentenciado à morte por senhora cruel, mas sobreviveu através de combinação de vontade férrea, ajuda de comunidade e talvez intervenção divina. Era a história que dava esperança a pessoas que tinham pouco motivo para a esperança. Dona Vitória de Albuquerque continuou administrando a Fazenda Imperial do Café por mais 12 anos, até sua morte em 1867 aos 64 anos. Mas ela nunca recuperou a autoridade absoluta que havia possuído antes do episódio com Tomás. Escravos trabalhavam para ela, obedeciam ordens, mas havia linha invisível que ela não podia mais cruzar. Ela nunca tentou punição tão extrema novamente, e quando ocasionalmente ameaçava, escravos a olhavam com algo próximo de ceticismo, lembrando o homem que havia sobrevivido ao pior que ela podia fazer. Tomás viveu como homem livre por 38 anos mais, morrendo em 1893 aos 71 anos. Ele nunca tentou fugir novamente porque não precisava, era livre. Ele se estabeleceu em pequena vila, trabalhou como carpinteiro, se casou, teve filhos. Mas carregava consigo memória daqueles 7 dias ao tronco, e frequentemente contava história a quem quisesse ouvir, não como vanglória mas como testemunho sobre natureza de resistência humana e limites de opressão. Ela tinha certeza de minha morte, ele dizia a seus netos em seus últimos anos. Certeza absoluta. Mas descobriu que há coisas no universo que não podem ser controladas por riqueza ou poder, vontade humana de sobreviver, solidariedade de comunidade. E talvez, apenas talvez, princípio moral que transcende leis humanas. Eu sobrevivi não porque era especial, mas porque me recusei a aceitar que minha morte era inevitável. E essa recusa, multiplicada por milhões de pessoas em circunstâncias similares, eventualmente quebraria o sistema inteiro que nos escravizava. O impensável havia acontecido. Escravo sentenciado à morte sobreviveu, senhora poderosa foi humilhada. E ordem social que parecia imutável revelou-se mais frágil do que aparentava. Era lição que ressoaria através de gerações, lembrete de que certeza absoluta é ilusão, e que aqueles que parecem não ter poder podem, através de resistência e solidariedade, desafiar até mesmo tiranos mais cruéis. Dona Vitória havia apostado tudo em sua certeza da morte de Tomás. E quando perdeu aquela aposta, perdeu algo que nunca recuperou, crença inabalável em sua própria onipotência.